gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E hoje o nosso tema é um tema que a gente fala todos os anos, que é o NaNoWriMo. No mês de novembro a gente fala sobre isso, a gente fala se a gente vai participar ou não, a gente fala dos nossos projetos. E hoje a gente vai falar sobre uma polêmica que aconteceu aí há alguns meses atrás, envolvendo o NaNoWriMo. E a gente vai aqui dar nossa opinião e tentar explicar um pouco o que aconteceu. Começando bem do princípio, o que é o NaNoWriMo, né? A gente sempre faz essa recapitulação sobre o que se trata. E o NaNoWriMo é basicamente um desafio de escrita. Ele existe já há um bom tempo, eu arrisco dizer mais ou menos uma década, ou mais de uma década. Ele é uma organização sem fins lucrativos, e basicamente é um site que ele se organiza para você fazer sua inscrição no site, né? E começa a fazer update da sua escrita, né? Do seu desempenho de escrita, quantidade de palavras que vem escrevendo durante o dia ou a semana, enfim. O NaNoWriMo em si, né? Ele tem esse nome que é National Novel Writing Month. Então é o mês nacional da escrita, sabe? É um desafio de escrita, ele acontece durante um mês, né? É o desafio você escrever uma novela, né? Ou um romance curto durante um mês, né? Nesse período do dia 1º ao dia 30, dia corrido. E ele se repete, ele geralmente ocorre em outubro, mas ele vai se repetindo no decorrer do ano, né? Tem o Campinano, que são os desafios mais abertos, que você não precisa necessariamente escrever. Há também a quantidade de palavras, que não é a mesma quantidade de palavras que são, né, que são estipuladas durante o NaNoWriMo, que ocorre geralmente em outubro. Então, estamos aí, basicamente, outubro ou novembro, agora eu tô meio confuso com as datas, mas enfim. Então tem assim essa regularidade, né, de ocorrer todo ano, e muita gente participa, e muita gente que escreve tanto livro de editora tradicional, independente, a galera das fanfics, todo mundo utiliza muito o site do NaNoWriMo, e também divide ali a experiência da escrita com a galera, né, da comunidade, ou ao menos dividia. E aí a gente vai chegar exatamente nesse ponto. Então, alguns meses atrás, né, eu não sei exatamente o que levou a eles fazerem essa declaração, mas eu sei que eles fizeram esse posicionamento, né, falando sobre inteligência artificial. Se você está aí conectado na internet, se você não é uma pessoa das online, você sabe que ultimamente aí, esse ano, acho que principalmente esse ano, surgiu aí uma discussão muito forte sobre inteligência artificial, em relação a muitas coisas, inclusive escrita. E aí, a administração do NaNoWriMo, as pessoas responsáveis, não sei quem foi a pessoa, ou se foram pessoas, deram essa declaração sobre o uso de IA na escrita, no processo ali de escrita criativa. E eu não sei exatamente qual foi o texto inteiro que eles disseram, mas o ponto principal foi que eles disseram que ser contra IA no uso da escrita era classicista, né, e ableísta, né, que é preconceito. Em outras palavras, estava dizendo que a gente estava assim, preconceituoso se a gente não aceitasse que as pessoas usassem ferramentas de IA para escrever, para criar. E aí as pessoas ficaram malucas, né? A reação foi muito negativa, enfim. E aí depois eles falaram mais, né? Tentaram explicar o posicionamento deles, dizendo que muitas pessoas não tinham condições financeiras de comprar recursos para ajudar a escrever, né? Por isso ele estava dizendo que a gente era classista, e que muitas pessoas não tinham capacidade mental, intelectual de criar, e que era por isso a gente estava sendo preconceituoso e tal. E aí as pessoas ficaram malucas, as opiniões se dividiram, porque é o que acontece quando o assunto é
IA. A internet está cheia de discussão sobre isso. O ano inteiro eu tenho visto gente brigando por causa disso. Na questão de capa feita por inteligência artificial, né? A gente vê muito essa discussão. Acho que todo dia, se você abrir o Twitter ou Threads, no Instagram também tem muito disso. As pessoas brigando por causa dessas capas feitas com IA. E aí tem a galera que diz que defende, né? Porque a pessoa, nem todo mundo tem dinheiro para pagar um ilustrador. Mas você não precisa pagar um ilustrador, você pode usar outras coisas. Enfim, é uma briga sem fim. Existe o pessoal que é contra, existe o pessoal que é a favor. E aí chegou no NaNoWriMo, né? Que é como ela já explicou, é um evento muito grande, né? Muita gente, muitos escritores participam, gente aí que já tem livro publicado e tal. Inclusive, parece que muitas dessas pessoas desistiram de participar e postaram lá que estavam abandonando o projeto, o evento. Enfim, é uma discussão complicada, que não tem fim, que não tem conclusão. E o que aconteceu foi que muita gente desistiu mesmo de participar esse ano e estão fazendo aí os próprios desafios. Pela internet você consegue ver aí no Tumblr, eu vi no Blue Sky, uma galera que está fazendo lá um desafio diferente, porque muita gente tinha se planejado, né? Inclusive eu tinha planejado escrever a minha história do especial de Natal agora, né? Novembro. Então eu nem comecei a escrever ainda, porque eu nem fiquei meio perdida. E é isso, a confusão basicamente é essa. Também é válido acrescentar que já tinha tido um conflito, né, entre a comunidade do NaNoWriMo com o pessoal da organização do NaNoWriMo no começo do ano, ali por volta de março, mais ou menos, quando eles começaram a modificar Eu cheguei a ver, mas eu não entendi sobre o que era, não. Eles modificaram os termos e condições. Então, como tudo do site, basicamente o site ele te libera para um chat, sabe? Tipo, você pode conversar com algumas pessoas, né? Se você for seguir e tal. Mas, por exemplo, se você seguisse como acontecia, que tinha a comunidade do NaNoWriMo Brasil, eles não tinha, acho que espaço ou controle para essa conversa. Então eles liberavam o link do Discord do servidor, né, do NaNoWriMo em geral. Só que o que acontece? Para quem está familiarizado com o Discord e sabe como os servidores acontecem, né, e sabem que não há muito filtro, né, numa comunidade de servidor do Discord, né? Várias vezes a gente já viu casos e casos sobre compartilhamento de pornografia e coisas do tipo em servidores do Discord, também em comunidades do Telegram, enfim. Não é exclusivo de uma plataforma, mas ele ocorre com frequência nessas plataformas. E basicamente é o pessoal do Nano disse que não iria se responsabilizar por conteúdo, desse tipo de conteúdo que estivesse rodando na comunidade deles. E a galera começou a ficar meio assim, né? Como assim eles não vão se responsabilizar pelo conteúdo dentro do servidor deles, sendo que há menores de idade que frequentam esse servidor. Então já começou daí, sabe? A comunidade brasileira, inclusive, se separou, né, deles, eles cortaram relação. Outras comunidades de outros países também acharam que só parêntese, esse servidor, ele o host dele é nos Estados Unidos, né? Então, pelas leis americanas, etc., de privacidade, não sei o quê, eles disseram que eles não tinham nada a ver. Nos outros países, né, que tem uma legislação mais rígida, disseram que sim, eles têm que ter responsabilidade. Então, aqui no Brasil, não é bagunça, a galera disse, não, vamos sair. Se esse é o tipo de conteúdo que está sendo propagado e eles não querem assumir uma responsabilidade, a gente vai sair. Então, muita gente já tinha ficado com um pé atrás com a organização do NaNoWriMo por causa disso, por essa vontade de lavar as mãos, sabe, de problemas que estivessem tendo em um espaço deles, né, de interação deles.
E depois disso, quando veio a questão da inteligência artificial, meio que a galera que já estava insatisfeita antes se juntou à causa e foi pior. Daí pra frente só pra trás. Eu não sabia do que se tratava essa confusão no começo do ano. Eu lembro de ter visto alguma coisa, mas eu não fui atrás. E é complicado, né? Porque como é que você não vai se responsabilizar por coisas que você tem como se responsabilizar, você tem como monitorar e gerenciar ali o que acontece, né, no servidor, enfim. Voltando para a questão da IA. Eu acho que não tem como a gente escapar de IA. Já está em todo lugar, até no WhatsApp apareceu recentemente. Inclusive não descobri ainda como é que desativa aquilo. É, as- hoje mesmo saiu os teasers de um comeback de um grupo que eu acompanho. Eu tive inclusive que abrir o X para olhar, infelizmente. E a edição das fotos é claramente feita com IA, dá pra perceber. As fotos estão bonitas? Estão, mas dá pra ver que é IA. E aí a gente vai fazer o quê? Porque os editores de fotos, até onde eu sei, já estão vindo com a IA ali junto. E as pessoas vão usar. O MV dos grupos também já está vindo com a edição feita com IA. Eles acreditam, artista, a IA artista, aí bota lá o nome da pessoa. Então não tem como a gente escapar de IA. Agora eu acho que tem casos e casos. Eu acho que é diferente você editar uma foto usando IA de você escrever um livro usando IA. Eu acho que tem uma grande diferença aí. E eu acho que talvez essa diferença que algumas pessoas não consigam entender. Né? O discurso de ser classista, eu também acho que não faz sentido nenhum. Porque eu vejo muita gente aí que escreve livro e faz capa usando foto de banco de imagem e divulga usando foto de gente famosa. E o livro vende, as Eu pessoas já leem. vi, eu já vi uma querida, inclusive, nesse lance de falar, é classicista. Eu vi uma querida que ela usava, a capa dela era uma cor só, né? Um tom sólido. E aí ela usava umas letras assim, diferenciada, cursiva, pra conseguir fazer, sabe, a capa mais bonitinha. E assim, por ela não usar nada, tipo, imagem gerada por inteligência artificial, nem nada, e depois ela disse que ela foi aprender ilustração. Então, por conta própria, ela foi fazendo, né, inspirado em mangá e HQ, etc. E ela foi desenvolvendo o próprio traço para fazer as capas dos livros dela. Então, tipo, não é uma questão assim, é inevitável. Não, a gente sabe que há processos que evitem. Não existe isso de. É óbvio que capa ilustrada chama mais atenção. É óbvio que as pessoas, muita gente, não é o meu caso, mas muita gente vai ler o livro pela capa, sim. Mas eu acho que não vale a pena você usar IA pra isso. Você vai se queimar com um monte de gente. Tem gente que não liga, inclusive. Tem gente que não tá nem aí se é IA ou não. Mas tem gente que não gosta e que você vai se queimar à toa, quando você pode procurar outra alternativa, sabe? Tem gente que faz ilustração aí por preço muito bom, também justamente para poder colocar ali no portfólio. Então, sei lá, eu não sei se é uma desculpa válida. É, novamente, é uma discussão muito complicada. Na questão de usar para escrever, eu nem sei direito como é que isso funciona. Eu sei que você consegue usar o chat GPT para fazer resumo. Não sei como funciona, não sei se funciona, na verdade, se é eficiente. Eu já ouvi gente dizendo que funciona assim, você cola lá um texto e ele resume para você estudar, sei lá. Eu sei que ele sugere nomes de histórias, eu já vi gente dizendo que usou, que foram boas sugestões. Eu sei que ele também faz sinopse, se você pedir, aparentemente também funciona. Mas escrever um livro, eu não sei como é que isso funcionaria. Me parece muito complicado. E assim, cadê a criatividade nisso, né? Tudo bem, você pode até alegar que mas o livro é tudo igual, a maioria dos livros é tudo igual, etc. Não, tem umas diferenças ali. Ninguém escreve exatamente igual. Cadê a emoção da coisa? Que você vai escrever, você vai passar emoção ali para quem tá lendo. Como é que um IA vai fazer isso? Eu não sei como é que isso Inclusive, funcionaria. eu acho que eu vou além dessa discussão e dizendo, você realmente se considera um escritor se você não está escrevendo essa história?
sabe? É, é sua essa história? Eu não entendo como é que isso funciona. Eu entendo que nem todo mundo tem a mesma capacidade intelectual para certas coisas. Então eu entendo o uso de IA para fazer esse tipo de coisa que eu falei, resumo, ajudar, ajudar. Eu acho que ajudar é a palavra. Mas fazer todo o processo, eu não sei como que isso funciona. E como é que é justo um livro que foi escrito todo por IA e um que não foi? Como é que isso é? Não é a mesma coisa os dois livros. É óbvio que eu vou querer comprar o da pessoa que escreveu ela mesma. Então eu não entendo essa justificativa da equipe do NaNoWriMo. Eu não sei o que eles quiseram dizer com isso. Não fez sentido pra mim. E sei lá, eu acho que eles não voltaram atrás no que eles fizeram até agora. Não voltaram. Eu acho que é justamente esse comportamento deles de isenção, sabe? Ah, tá fazendo tal coisa? Ah, mas se a gente disser que não, a gente vai perder público, né? Então a gente vai dizer que é conivente. E é basicamente isso que a gente tem feito. Todas as atitudes Mas eles deles até perderam aqui. também dizendo. Eu não sei se foi uma escolha inteligente. É difícil pra mim acreditar que uma galera sentou pra conversar sobre isso e chegou a essa conclusão. Aí é que tá, sabe? Porque, tipo, o que eles ganham é em tráfego, né? Em tráfego do site, de número de acesso e tudo mais, e a divulgação é feita pelo próprio usuário, né, os próprios usuários do site e quem participa do desafio, etc., que vai passando de boca em boca, é assim que eles se propagaram no mundo da escrita. Então, eu acho que eles calcularam assim, a gente vai perder, mas deve perder pouco, porque muita gente usa IA. E realmente, muita gente usa IA porque não tem escolha, sabe? E fora a questão em que eles utilizam, né? Eles deixam em aberto dizendo que você utilizar, tá tudo bem, porque faz parte, ninguém vai escapar disso. E eles utilizam essa fala aplicando como o uso da inteligência artificial, ela vai substituir o trabalho de um ser humano. É o caminho que estamos caminhando, é esse o futuro, não tem jeito. Eu fico pensando por um lado. Eu fico pensando por um lado, que o lado realmente, não temos uma escolha de escapar da inteligência artificial. Se você digita o seu trabalho em um documento, né, um docs, em um arquivo do Word, num bloco de notas, o que for, ele vai estar sujeito à revisão ortográfica automática. Então, essa revisão automática, ela é uma inteligência artificial que vai reconhecer a sua frase e vai dizer, olha, tá faltando um acento. Sim, sim. Olha, essa é uma inteligência artificial. E eu acho né? válido para estar ajudando. Justamente. E a gente tem há anos e a gente lida bem com esse corretor automático. Às vezes nem tanto, principalmente para quem escreve pelo celular, ele tem o corretor automático do celular, ele tende a criar algumas situações, mas aí é que tá. É onde entra o trabalho de um revisor humano, que ele vai pegar esse texto, ele vai ler, ele vai dizer, a frase não tá coerente e tudo mais, porque a inteligência artificial tem uma limitação. Ela só vai olhar a palavra e vai dizer, eu acho que a concordância aqui não tá correta. Eu acho que engoliu aqui uma letra. Ou, não é assim que se escreve a coisa, sabe? É isso que o corretor faz. Agora, o que uma pessoa corretora, uma pessoa revisora vai fazer é analisar essa frase, analisar o seu parágrafo, dizer se está coerente, se está, sabe, de acordo com a proposta do texto. Enfim, todo um trabalho de inteligência de fato que o artificial não vai cobrir, sabe? Não vai conseguir chegar lá. E o que o Nano tá falando é justamente isso, sabe? Que essa inteligência artificial vai substituir, sabe? É basicamente dizer isso, não precisa mandar o seu livro para um corretor, porque o corretor automático já existe. É basicamente essa desculpa que eles estão dando. E para mim é mega inválida. Como eu falei, tem uma diferença, né? De um software que vai te ajudar a corrigir rapidamente o teu texto para uma ferramenta que vai escrever o livro para você.
eu nem sei como, novamente, eu não sei como é que isso funcionaria. Eu não sabia que existia. Eu sabia do chat GPT que ajuda ali, né? Mas eu não sei como é que isso funcionaria para escrever um livro, novamente. Eu não faço ideia. Mas, enfim, realmente não tem como escapar de IA. Tá em tudo, tá em todo lugar. Não sou contra usar em algumas situações, mas eu acho que para escrever um livro, para você desenhar, eu acho que isso aí tem que ter aquela coisa ali humana, né? Tem que ter ali a criatividade. Onde é que fica a criatividade nisso, né? Enfim, eu acho que é uma conversa que não chega a lugar nenhum. Ninguém entra em acordo. Enfim, o que vem agora, né? NaNoWriMo já era. Acho que ninguém vai querer mais participar desse jeito, né? Pelo menos. Super, eu particularmente eu desisti. Minha conta tá lá, né? Porque eu esqueci de deletar a conta. Mas eu não pretendo mais utilizar. Então, o que eu tenho visto na minha timeline, né? Principalmente no Blue Sky, para quem não tá ainda acostumado, o Blue Sky, ele tem os feeds. Então, se você seguir determinado assunto, você consegue ver, né, mais posts do que geralmente você vê se você abrir normalmente na sua home. Então, enfim, tem esse feed de escritores e eles meio que têm essa proposta de fazer o próprio calendário com a própria quantidade de palavras para ser feita durante o mês. E é bem mais leve e tal. Eu vi a galera meio que repassando o mesmo link do Excel, sabe? Justamente para fazer, porque era basicamente o que se fazia no site, sabe? Um controle de palavras que você ia utilizando, que você ia escrevendo, né? E você ia atualizando o site dizendo, ó, hoje eu escrevi 5.000 palavras, hoje eu escrevi só 2, hoje eu só escrevi 100 palavras. Então, era esse controle de rendimento que ia sendo feito lá no site do NaNoWriMo. E também fora a questão das experiências. Agora as pessoas estão dividindo essa experiência não mais no servidor, mas estão dividindo essa experiência na própria rede social. Então, faz um post falando sobre, né, com as tags e tal, e a galera vai discorrendo. Então, tá havendo algumas alternativas para não voltar a utilizar o site. Porque o que o site fazia era só automatizar, né, esse processo de contagem. E agora a gente vai ter que fazer manualmente, né? Como os nossos ancestrais. Só ficou um pouco mais difícil. Mas o movimento é o mesmo, né? A atividade é a mesma. Você escreve todo dia e põe lá no Excel, lá, acompanha lá. Ele faz o cálculo sozinho, né? O Excel, eu não entendo nada de Excel, mas eu acho que ele faz o cálculo, né? Tem lá uma fórmulazinha lá. Eu não... Faz. Porque o Excel, se você jogar uma fórmula com as células, basicamente você vai preenchendo e ele automaticamente faz o cálculo. Então, basicamente está fazendo o mesmo trabalho do site, só que não precisa nem logar. Pode fazer até offline. Eu não sei usar o Excel, tenho que voltar a fazer o curso básico de computação. Então eu não fiz nada disso. Como eu falei, eu tinha planejado escrever minha fic especial de Natal, agora em novembro, né? Usando a desculpa do NaNoWriMo, mas aí não tem mais nada. Eu não comecei ainda, mas eu vou começar. Sem desafio nenhum mesmo. Vai assim, como antigamente mesmo, quando eu não sabia o que era NaNoWriMo. Eu sempre faço a minha programação de final de ano, né? Então eu tenho algumas histórias para entregar no final do ano. Algumas one-shots. E eu tenho também as minhas atualizações. O que eu estou fazendo? Eu não baixei a tabela que todo mundo está utilizando, né, no geral, ou está criando a sua inspirado. Mas eu estou fazendo assim, num prazo de como os antigos mais. Eu tenho a data limite para fazer até sábado, terminar pelo menos 2 capítulos. Então, é isso que eu vou focar em fazer. Não vai ter o controle, eu não vou saber quanto que eu estou escrevendo por cada dia, mas pelo menos eu tenho um prazo e eu tenho a mesma sensação
de que eu tenho que entregar nessa data limite como eu tinha quando eu tava dentro do NaNoWriMo, porque ele passa essa sensação, você tem que entregar um texto pronto até o final do mês. Então eu fico com a mesma impressão, eu tenho que terminar esses capítulos até o final de semana. E tem funcionado, né? Da mesma forma, então continua sendo um incentivo. Passou pela minha timeline o Skyline, né? Como tá se chamando lá no Blue Sky. Uma usuária lá que fez uma hashtag lá, acho que é escrevendo em novembro, ou alguma coisa assim. E ela posta lá umas coisas, e aí você vai cotando lá. É uma atividadezinha lá pra galera participar e interagir, né? Pra substituir o evento de NaNoWriMo. Eu até dei RT lá, mas eu ainda acabei nem participando. Mas é um jeito, né? Uma maneira de você interagir. Que eu acho que isso também é divertido, né? Você interagir com as pessoas que estão escrevendo. Sim, eu acho que é justamente o ponto todo, né, de você publicar em rede social que você está escrevendo, justamente para ter essa sensação de que você não está fazendo esse desafio sozinho, sabe? Tem mais gente também, principalmente quando você sente, com muitas aspas, que você falhou na quantidade de palavras escritas no dia. Ter outra pessoa falando embaixo, pô, nada a ver, não foi, pelo menos tu escreveu hoje, ou então, mas foi pelo menos mais palavras do que eu já escrevi também, e por aí vai. Essa troca, esse diálogo, sabe, de troca de experiência, é o que, sabe, também movimenta a questão toda. Movimentava no NaNoWriMo e tá movimentando os desafios soltos, né, agora. Sim. Enfim, era isso que a gente tinha pra falar. Era basicamente isso. Sobre a nossa opinião quanto ao uso de a minha, né? Eu falando lá, eu não concordo. Se você achar que jogar um prompt no chat GPT e pegar esse texto que o chat desenvolve e dizer que é de sua autoria, isso é escrever, sinto muito, estaremos discordando. E vender, mas se quiser, isso, né? Não é que você vai escrever aquilo pra você quer vender aquilo. Exatamente, você quer vender e dizer, e não passar por uma correção, porque ele manda a correção também para o chat GPT fazer. Então, assim, né, caras, né, é difícil defender uma coisa dessas. Então, na minha opinião, não, você não está escrevendo. Você tá dando um comando, e dar um comando qualquer pessoa faz. Minha opinião também é a mesma, sou contra. Então a gente fez mais esse episódio aqui para explicar, porque todo ano a gente fala sobre NaNoWriMo, né? Então meio que a gente estava devendo aí falar esse ano, mesmo que seja uma coisa negativa. Mas enfim. Tem que explicar a ausência, né? Por que a gente não tá. Mas enfim, conta aí pra gente se você participou, mesmo assim, se você concorda ou não concorda, se você não tá nem aí com essa discussão. Tem muita gente que não tá nem aí. Enfim, é isso. Obrigada por escutar até aqui. Obrigada, gente, por mais uma semana com a gente de audiência. Se você quiser trocar uma ideia com a gente, continuar essa conversa, é só procurar a gente pelas nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram do podcast estão linkados aqui no episódio. E se quiser também falar diretamente com a gente, também pode vir na nossa DM do Instagram. Cada uma tá também linkado na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigada por mais uma semana de audiência e a gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.